Como é que você faz para criar uma máquina de qualificação de leads dentro do seu estúdio, dentro do seu negócio de design? É isso que eu vou falar sobre nesse vídeo. Se você está me conhecendo agora, muito prazer, eu me chamo João Torres e nesse canal aqui a gente fala sobre processo comercial para profissionais criativos, para designers, tá certo? Então, no vídeo passado eu estava falando um pouco sobre a função do SDR, né? Do Sales Development Representative, e qual que é a, de fato, prática dele. Nesse vídeo eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto do SDR, falando, né, também sobre a minha newsletter aqui, fazendo uma leitura dela. Essa aqui é a Commercial Appeal número 4. Se você quer receber os meus e-mails, é só se inscrever aqui na descrição do vídeo. E aqui a gente vai falar sobre as boas práticas do SDR e como que a gente faz para, basicamente, ir qualificando leads como uma máquina, certo? Qual que é o roteiro, qual que é a lógica que a gente tem que utilizar, sendo um bom SDR para, então, gerar reuniões todas as semanas para bater as nossas metas comerciais, para vender projetos, para fazer aquelas vendas consultivas num ticket mais elevado, né? Então, o primeiro elemento aqui de um SDR bom, de uma máquina de qualificação saudável, é você seguir scripts e você ter, dentro desses scripts, alguma flexibilidade. Pô, eu sei que parece uma loucura, né? Você falar uma coisa desse tipo. Pô, você tem que seguir o script, mas você não tem que seguir o script, né? Eu sei que parece meio bobo, mas é verdade. Você precisa ter um script no sentido de que você tem que planejar como é que vai ser aquela conversa. Você tem que planejar o que você quer saber daquele lead. Você tem que planejar como vão ser as interações e os caminhos que elas podem tomar, certo? Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter flexibilidade para, dentro desses caminhos possíveis, escolher aquele que é mais eficiente, aquele que mais vai se conectar com o cliente, aquele que vai mais fazer com que o cliente fale sobre ele, sobre a operação dele, sobre as necessidades dele, sobre as dores dele, sobre o orçamento que ele tem disponível, entre outras coisas, tá? Então, utilizar roteiros padronizados é muito importante para o SDR, mas você precisa adaptar o tom e a abordagem conforme a reação do lead, conforme o que você sabe daquele lead. Então, dentro de um processo comercial padrão que a gente ensina lá na Mentoria Ordem, a gente traz todos os leads para um formulário, para uma lista. E essa lista ela já vai dar para a gente algumas informações. Nome, telefone, e-mail, que é o básico. Algumas perguntas sobre o tamanho da empresa, sobre a forma com que o cliente se comunica, o problema que ele tem, como que ele te conheceu, entre outras coisas. Isso já vai te dar alguma munição, algum material para sua pesquisa. Então, assim que o lead se inscrever, você abre a ficha dele, vê o site dele, vê o Instagram, vê todos os materiais, entende um pouco como ele se comunica e aí, na hora que você vai mandar a primeira mensagem para ele, você pode adaptá-la, certo? Então, um exemplo é, por exemplo, se você está conversando com uma pessoa, né, mais velha, você vai chamar a pessoa de senhor, né? Você vai ser de alguma forma um pouco mais, né, formal, você vai falar palavras um pouco mais, digamos assim, para conectar com aquela geração, né? Agora, se você está falando com uma pessoa super nova, super mais jovem, né, que você pode sim infantilizar um pouco a tua linguagem para conectar mais com aquela pessoa, né? Então, quando você for mandar mensagem, por exemplo, para um cara de 60 anos, você vai mandar: olá, boa tarde, falo com fulano, certo? Se você vai falar com um jovem, você pode mandar assim: fala, Matheus, como é que você tá? Tudo certo? Enfim, fica mais adequado, né? Então você tem que ter o script, mas ao mesmo tempo você tem que ter flexibilidade. Se você quer ter acesso aos nossos scripts de venda e abordagem, entra no Bundle, tá? O Bundle onde a gente juntou vários scripts que a gente tem aqui em um único arquivo, onde você duplica, usa e aí você tem material infinito, né, para poder abordar os seus leads e, de alguma maneira, trazê-los para a call. Independente se eles vêm do Twitter, do Instagram, do Facebook, se eles vêm de anúncios, se eles comentaram num post, a gente tem vários fluxos onde o lead faz a interação e aí você tem as mensagens que você pode mandar para chamá-lo para reunião e aí sim vender para ele, beleza? Então, se você quer ter já esses scripts, os nossos scripts, você pode clicar aqui na descrição do vídeo e adquirir o bundle, tá? O ponto 2 é ser obcecado por velocidade e qualidade. Então, o tempo de resposta para a qualificação de lead é muito importante. Você não pode deixar o lead lá semanas, né, descansando, semanas esfriando. Por quê? Porque quando o lead ele entra em contato com você, ele viu algo seu, ele se interessou por algo seu, ele está interessado agora. Nada garante que daqui a 2 semanas ele vai continuar interessado. Ainda mais se você vende uma coisa que é meio chata, né? Como, por exemplo, eu ensino o pessoal a vender. É muito difícil o cara querer aprender a vender e ficar 3, 5 semanas, né, 100% comprometido ali em aprender a vender e consumindo tudo. Muito difícil.
né? Eu teria que ser uma pessoa muito mais carismática, muito mais legal, provavelmente, né? E ter muito mais conteúdo também. Então, é muito difícil você conseguir manter o cara ali interessado por semanas. Geralmente, quando a pessoa demonstra interesse, você tem que entrar em contato com ela agora e fechar em até 2 dias. É rápido, certo? Então, você não pode ficar enrolando, não pode ficar demorando muito. O lead entrou em contato, se inscreveu, deixou um like, começou a seguir seu perfil, você manda mensagem, você aborda, você traz para a lista, você qualifica, você marca a reunião e você já faz tudo o mais rápido possível. Então, ser um bom SDR, ter uma boa máquina de qualificação, envolve velocidade e envolve qualidade, certo? Manter um tempo de resposta muito pequeno, mas sem vacilo, sem fugir do script, sem não se conectar, né, da forma correta com aquele lead com quem você está conversando. Terceiro ponto, talvez o mais importante, é ter rotina diária clara. Se você não estabeleceu os blocos de tempo para fazer as ligações, follow-ups, análise de métricas, né, progredir dentro dos chats, progredir no pipeline, você está vacilando. Tá? É muito importante você ter essa rotina diária, não para os leads, né? Porque o lead, cara, você vai receber mensagem, vai mandar mensagem, ele vai te responder, né, de acordo com a disponibilidade dele. Mas você como pessoa que está qualificando, você como desenvolvedor de relacionamentos, você como o cara que está ali no pré-vendas, né? Você que está conversando com as pessoas para marcar a reunião. Você tem que ter uma rotina clara e separar blocos de tempo para poder fazer isso. Então, por exemplo, todo dia na segunda-feira eu vou analisar a minha lista, analisar quantos leads vieram. Todo dia na segunda-feira à tarde eu vou responder todo o meu WhatsApp. Toda segunda-feira à noite eu vou postar um stories para gerar lead para terça-feira de manhã, quando eu vou abordar. Enfim, você tem que ter essa rotina clara e bem definida para sempre gerar leads e esses leads serem sempre, digamos assim, alimentados e nutridos pelo seu time comercial. 4. Trabalhar com foco em metas. Isso também é super importante para um bom SDR. Se o SDR não tem uma meta clara, ele vai ficar meio perdido, ele não vai saber se ele está fazendo um bom trabalho. Então você precisa ter metas claras. Ou seja, a gente aqui na empresa, na Ordem, a gente trabalha com uma meta de reuniões por semana. Ao menos 4 reuniões qualificadas toda semana. Porque dessas 4 reuniões eu consigo trazer em média 3 vendas, né? 2 ou 3 vendas. Então, às vezes varia, às vezes eu chego em 100%. Na semana passada eu fiz 100%, fiz 3 calls e 3 vendas, né? Então, assim, você precisa ter essa métrica, você precisa ter essas metas bem definidas. Cara, eu quero 3 reuniões qualificadas toda semana, eu quero 4 reuniões qualificadas toda semana. Eu quero, no final do mês, fazer 20 reuniões e fechar 10, certo? Enfim, você define certinho as metas. E manter a visibilidade constante sobre esses objetivos. Porque, por exemplo, uma meta que não foi batida essa semana, ela precisa ser batida na semana que vem. Porque senão vai chegar no final do mês e vai faltar coisa, certo? Então, a gente precisa estar sempre revisitando essas metas, olhando para elas, colocando elas na parede, no plano de fundo do seu celular, no, sei lá, na parte, né, do wallpaper do seu computador, ou, sei lá, no seu dashboard. Em qualquer lugar, essas metas têm que estar visíveis e você tem que garantir que você vai segui-las da melhor forma possível. E 5, você vai ter que participar das reuniões de venda. Então, como a maior parte do pessoal que me acompanha aqui não tem um time comercial propriamente, geralmente é um time comercial de uma pessoa só, você é o seu próprio SDR, você é o seu próprio closer, você é o próprio cara que faz o onboarding e tudo mais, isso aqui é meio opcional. Mas se você tem isso dividido, né? Se você tem alguém responsável por qualificar e alguém responsável por fechar, que é o ideal, você precisa que esse cara da qualificação, o SDR, participe das reuniões do closer, do fechador, do vendedor. Por quê? Porque você vai acompanhar como os closers utilizam os leads para entender o que constitui uma qualificação bem feita, uma qualificação efetiva. Então, olha só, o cara que está conversando, que está preparando o cara para a call de vendas, ele sabe o que acontece na call de vendas. Ou seja, ele já tem uma ideia do final e aí ele consegue, com base nisso, planejar e estruturar o começo, né? Planejar toda essa interação. Então, o SDR ele é quem prepara o terreno. O SDR é a nossa máquina de qualificação. Um funil com leads mal qualificados consome tempo do time de vendas e reduz drasticamente as conversões. Tem uma história que eu gostaria de encerrar o vídeo falando sobre, de um cara que chamou a atenção de um dos maiores marqueteiros que a gente tem atualmente, que é o Alex Hormozi. Marqueteiros, empresários, etc., né? Principalmente aqui do digital. E aí, esse cara chocou o Hormozi, porque ele falou que
ele tinha uma taxa de conversão de 80%, 90% em call. E aí o Hormozi falou assim, cara, como que isso é possível? Entendeu? Como que isso é uma métrica séria? Ele falou, não, é sério. Ele mostrou os dados e realmente, cara, era 80%, 90% de conversão. Então, a cada 10 reuniões que o cara faz, ele traz 8 ou 9 vendas. É nesse nível. E aí o Hormozi perguntou para ele, cara, qual que é o teu segredo? Qual que é o teu hack? Por que você consegue trazer com tanta frequência, com tanta consistência essas vendas? E ele falou, cara, antes de entrar numa reunião, eu deleto aquela reunião. Eu tiro aquela reunião do meu calendário. E aí eu vejo se o lead, ele reclamou. Se ele vai falar assim, pô, foi cancelada a reunião, pô, eu queria participar da reunião, tal, não sei o quê. As reuniões que foram canceladas e o lead nem falou nada, ele nem se importou, nem nada do tipo, é porque o cara não estava interessado, porque o cara não queria fazer a reunião, porque ele nem lembrava, né? E aí isso me faz tomar tempo, isso me faz perder tempo, isso me faz falar com leads que não estão qualificados. Agora, se eu marco a reunião e o cara fala, opa, essa reunião foi cancelada, mas foi por engano, pô, eu quero participar, tal, não sei o quê, cadê o invite, não sei o quê. Você consegue dizer que aquele lead ele tem um nível de qualificação, ele quer que aquela reunião aconteça, ele está interessado em falar com você, ele precisa de alguém ajudando ele, consultando ele para tomar a decisão de compra. E aí você consegue garantir que todas as reuniões que você marca, elas são reuniões com leads de fato interessados. Então, a finalização dessa parte do texto é que, por um outro lado, o SDR bem treinado e com processos claros multiplica a eficiência da operação. Então, é nessa lógica que a gente diz que a máquina de qualificação ela é feita pelo SDR e ela precisa desses 5 elementos aqui para funcionar muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E se você precisa, né, desse bundle com vários scripts, com vários materiais para te ajudar a fechar novos projetos, a marcar reuniões de venda, a qualificar e prospectar leads, é só clicar aqui na descrição do vídeo. Entra aí no bundle. A gente tem o Beto também, que é a nossa IA treinada no nosso método para te ajudar a abordar, para te ajudar a qualificar, para te ajudar a conversar com leads, rebater objeções, entre outras coisas. Enfim, tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. E agora eu quero que você assista o vídeo que eu postei ontem, falando sobre SDR, sobre qualificação de lead e sobre essa função tão importante que é a função do pré-vendas. Clica agora e assiste esse vídeo.